Essa história é sobre David, que vivia em uma pequena cidade nos Estados Unidos da América. Havia um festival de Halloween naquele dia. E todos estavam comemorando isso. Na noite de Halloween, as pessoas se lembram daqueles que não estão mais neste mundo, como seus familiares, soldados martirizados na guerra ou aqueles que contribuíram muito para a sociedade. Dizem que nessa noite, uma passagem ou um caminho se abre entre o mundo real e o mundo daqueles que já faleceram. E aqueles que já faleceram são lembrados, eles passam por essa passagem para encontrar seu povo. David também estava envolvido nos preparativos para o Halloween. Naquela noite, seu tio Anderson o convidou para jantar. A esposa do Sr. Anderson havia desaparecido nos últimos 4 anos. Desde então, ele havia se tornado um tanto estranho. David não gostava muito de seu tio, mas era muito próximo de sua tia. Por isso, depois de 4 anos, ele foi até lá para saber sobre a condição de seu tio. Quando chegou lá e viu o estado do Sr. Anderson, ficou um pouco assustado. Parecia que ele não dormia há anos. A casa inteira estava escura, com apenas uma lâmpada acesa. David não se sentia bem por estar ali. Ele estava sentado e conversando com eles quando pensou ter ouvido o som de alguém cozinhando na cozinha. Ao ouvir isso, ele se lembrou de sua tia. Ela costumava cozinhar para ele dessa maneira. Ele perguntou ao tio se havia mais alguém lá, e o tio respondeu que não havia mais ninguém. Alguns momentos depois, a única lâmpada que estava acesa começou a piscar. Quando o tio Anderson entrou para verificar, alguém chamou o nome de David. David, estou esperando por você há muito tempo. Por que você demorou tanto para vir? A voz não era de outra pessoa, era de sua tia. Ele viu a presença tênue de sua tia na luz bruxuleante. O espírito dela estava bem na frente dele. Depois, o espírito se moveu lentamente em direção ao porão da casa. Aterrorizado, David a seguiu até o porão, mas quando chegou lá, o espírito havia desaparecido. Ao testemunhar a cena horrível no porão, David imediatamente chamou a polícia. Ele viu que havia uma estátua de Satanás, o deus da morte, e na frente dela estavam os corpos decompostos de 4 pessoas. Em um instante, ele começou a se sentir tonto, desmaiou e caiu. Quando abriu os olhos, viu que o tio Anderson o havia amarrado ali, e eles estavam adorando Satanás. David começou a sentir que aquele poderia ser o último dia de sua vida. Mas, naquele momento, a polícia chegou e o resgatou, prendendo o tio Anderson. Após o interrogatório, foi revelado que um dos 4 corpos era de sua esposa, e os outros 3 eram de pessoas que haviam desaparecido da cidade. Em todo Halloween, Anderson costumava sacrificar essas pessoas para apaziguar Satanás e ganhar a imortalidade, razão pela qual ele cometeu esses assassinatos. David poderia não estar vivo hoje se o espírito de sua tia não tivesse aparecido ali. David enterrou adequadamente os 4 corpos. Desde então, ele passa todo o Halloween servindo ao público. Por favor, inscreva-se em nosso canal, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo.